Vamos lá, galera, vamos corrigir as questões do simulado exclusivo para o concurso do TCE São Paulo, do Silvio Sandy. Vamos nessa. Questão número 31. Considere a seguinte planilha do Microsoft Excel 2010. O retorno da fórmula aplicada na célula C2. Qual foi a fórmula aplicada na célula C2? A fórmula aplicada na célula C2, que a célula selecionada é essa. O que a gente tem que fazer primeiro? A função que está mais interna. E aí o resultado dela vai ser usada pela função fatorial. A gente tem funções aninhadas aí. A função mod está dentro da função fatorial. Então, o primeiro mod, o que é mod? É o resto. O resto da divisão entre dois números. Então, C4 vale 10. C6 vale 3. 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1. Isso é o resto, isso é o mod. O que ele quer então? O fatorial de 1. Quanto que é o fatorial de 1? É 1 mesmo. Não, o fatorial é o número multiplicado por todos os seus predecessores. No caso do 1, é 1 mesmo. Logo, gabaritozinho da primeira questão, letra D de delta. Qual era o detalhe aí? Era você lembrar na prova o que faz a função mod, porque fatorial todo mundo que está fazendo TCE São Paulo sabe. Então mod calcula o resto. Não confunda mod com moda. Para calcular moda estatística, é a função modo. No masculino, né? Ainda tem esse detalhe. Modo calcula a moda. Mod calcula o resto. Não existe função moda. Existe função modo para cálculo de moda. Estranho mesmo. Bom, mod é o resto. Então, gabarito da primeira questão, letra D de delta. Vamos que vamos. Questão número 32. Em relação ao Microsoft Excel, avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. O botão limpar permite excluir todos os elementos da célula ou remover seletivamente a formatação, conteúdo ou comentários. Galera, qual o problema da primeira questão, do primeiro item? Dificilmente alguém clica no botão limpar. A maioria só tecla del. A maioria seleciona e aperta delete. O delete, por padrão, ele limpa conteúdo. Mas ele não limpa a formatação, por exemplo. É possível que você queira limpar apenas a formatação, ou limpar tudo, ou limpar apenas o conteúdo. Usando o botão você pode escolher. Ele é seletivo. Vamos dar uma olhada? Notem. Eu vou colocar aqui, ó, 5, 6 e 7. Vou selecionar, vou colocar negrito, itálico, sublinhado. Se eu vier em página inicial, na guia edição, eu tenho o botão limpar. Se eu limpar os formatos, os números continuam. Se eu limpar o conteúdo, os números somem, mas continua o negrito, o itálico, o sublinhado. Esse é o del, esse é o delete, esse é o padrão. Agora, se eu quiser, eu também limpo tudo. Aí ele exclui, inclusive, a formatação. Perdeu o negrito, itálico e sublinhado. Resumindo, o item 1 é verdadeiro. O botão limpar permite excluir todos os elementos da célula. Ou remover seletivamente. Eu posso limpar tudo, limpar conteúdo, limpar formatação, limpar os comentários. Então o item 1 é verdadeiro. Se eu sei que o item 1 é verdadeiro, pelas alternativas, eu já posso riscar A e riscar C. E riscar E. Que legal. Item 2. Para que serve o cifrão em uma fórmula? O cifrão é usado em referência relativa? De jeito nenhum. O cifrão é usado em referência absoluta. Em referência mista. Jamais em uma referência relativa. A referência relativa não tem cifrão. O cifrão congela. O cifrão faz uma referência absoluta. Então item 2 é falso. Não adiantou nada, né? As duas alternativas que sobraram tem o item 2 como falso. 3.
A ferramenta filtro permite que eu, a partir de uma tabela, extraia um subconjunto, né? Quero filtrar apenas os aprovados, apenas os formados em química. Eu quero filtrar apenas quem mora no Rio de Janeiro. Permite apresentar apenas as linhas de uma planilha, que são os registros de um banco de dados, que atendam aos critérios especificados na coluna. Então, o item 3 é verdadeiro. Porque os campos são as colunas. Quando a gente filtra pelos campos. Então, gabaritozinho aí, gente. Ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. Gabarito letra, D de delta. Ok? Vamos que vamos. Questão número 33. Considere a planilha abaixo confeccionada no Excel 2003. 2003, 2007, 2010, não faz diferença, gente. Como é um simulado, eu vou até retificar. 2010. Se digitarmos a expressão igual a si, e média... O que eu tenho que fazer primeiro aqui? Primeiro eu vou calcular essa média. Depois eu vou ter que fazer essa conta necessariamente para poder ver o E. E por último, fazer o si. Eu tenho que ir resolvendo a função de dentro. Então, vamos junto. A média entre B1, C1 e D1. B1, C1 e D1. É maior ou igual a 6? 8 mais 5 mais 6 vai dar 19 dividido por 3. Vai dar 6,33. Galera, 6,33 é maior ou igual a 6. Né? Então, essa primeira parte aqui é verdadeira. Agora, a segunda parte. E1 mais F1 mais G1. Então, E1 mais F1 mais G1. 2, 3, 6. Dividido por 2, dá 3. Isso aqui dá 6. 6 dividido por 2, 3. 3 é menor que 3? Isso é falso. Se eu tenho um verdadeiro e um falso, eu estou usando a função I. Então, o que eu vou pensar? Se eu tenho verdadeiro e falso, usando a função E, verdadeiro e falso vai retornar falso. Logo, esse se aqui, ele tem toda essa parte como teste lógico. Ponto e vírgula. Verdadeiro, ponto e vírgula, falso. O que vai acontecer aqui? A primeira resposta é reprovado. A primeira resposta é reprovado. Então aqui vai aparecer REP. Agora, em seguida, ele copia e cola isso para baixo. Isso vai me dar trabalho. Eu vou ter que copiar para baixo. Então eu vou tentar interpretar logo isso para tentar fazer sem a necessidade de ficar fazendo conta. Se a média for maior ou igual a 6, se a média dos 3 primeiros for maior ou igual a 6, é verdadeiro. Né? Ou se soma as 3 do final, vou ter que fazer a conta de novo. Que tristeza. Vamos lá. 5 mais 6 mais 6 vai dar 17. 17 é maior ou igual a 6? Isso aqui já é falso. Agora, se o primeiro é falso, eu já sei que o E vai retornar falso. E aí vai dar novamente o quê? Reprovado. Agora está mais rápido. Na de baixo, 10 com 7 com 9. Eu sei que isso aqui vai ser verdadeiro. 0, 0 e 1. Vai dar 1. Dividido por 2 dá meio. Meio é menor que 3? Verdadeiro também. Então agora deu aprovado. Então ficou reprovado, reprovado e aprovado. Reprovado, reprovado e aprovado. Gabaritozinho, letra A. A questão ela era trabalhosa, né? Porque você tinha que fazer uma vez, aí você achava REP. Beleza. Aí depois ele copiava para baixo. Quando ele copia para baixo,
eu já não posso mais pensar no B1 e no C1, eu tenho que pensar na linha 2. Depois eu tenho que pensar na linha 3. Lembre-se que quando a gente copia para baixo, ele incrementa a linha. Então, incrementando as linhas, eu vou ter que fazer todo o processo de novo. E aí ficou reprovado, reprovado e aprovado. Gabarito, letra A. Ok? Vamos nessa, questão número 34. No processador de texto Word, no tocante à formatação de textos, são opções disponíveis para alterar efeitos de texto em uma fonte. Galera, para alterar efeitos de texto em uma fonte. Quais são os efeitos de texto? Taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, versalete, todas em maiúsculo e oculto. Então, ó, eu acessei a janela de formatar fonte através do atalho Ctrl D. E dentro de formatar fonte eu tenho efeitos. São 7 efeitos. Taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, versalete, todas em maiúsculo e oculto. Então, taxado e justificado? Justificado não. Justificado não. Sólido não. Transparente não. Justificado não. Gabarito, letra D de delta. Questão de Word é mais simples. É mais simples de ser respondida, desde que você saiba a teoria, desde que você tenha decorado. Então, são questões diferentes. Enquanto a questão de Excel ela envolve a tua atenção, a tua concentração, a tua lógica, questão de Word, memória, decoreba, prestou atenção, decorou os atalhos, é isso que ele vai medir. Vamos lá, questão 35. Cada recurso na internet tem seu próprio identificador de localização ou localizador de recurso uniforme, que é o URL, né? A sigla URL está representando isso. A URL é constituída por diversas partes. Quais são as partes? Protocolo, domínio, porta, caminho, recurso. Essa é a sintaxe da URL, mas de uma forma mais genérica, eu posso colocar uma sintaxe resumida, onde eu tenho protocolo, nome do servidor, recurso. Bom, o protocolo é indispensável, né? Porque o protocolo determina o que será feito, a ação. Se eu vejo uma URL, dependendo do programa, é possível que ele assuma um protocolo padrão, mas quando eu leio uma URL, para eu saber do que se trata, eu tenho que ver o protocolo. Se eu vejo HTTP, eu sei que é uma página. HTTPS é uma página segura. Se eu vejo FTP, eu sei que é um servidor para transferência de arquivos. Então, toda a ação na rede é regida por um protocolo. O protocolo é necessário. Mas não adianta eu ter a ação se eu não tiver o nome do servidor. Que aí, tá, eu vou pegar uma página. Da onde? Se o nome é URL, eu tenho que localizar um recurso, eu tenho que ter o nome da onde que está guardada aquela informação. Então não basta o protocolo, né? Só o protocolo não forma URL. Tem que ter o quê? O nome do computador, o recurso. A letra A está errada. Adianta ter o endereço do recurso e o caminho se eu não tenho protocolo? Também não dá. O endereço do recurso e os 2 pontos. Não adianta ter o endereço do recurso se eu não tenho protocolo. Na letra D, um sinal de 2 pontos, que é o separador aqui, 2 pontos //. O protocolo a ser utilizado e o endereço do recurso. É o gabarito. E na letra E, o protocolo a ser utilizado. Não basta o protocolo. Tem que ter o protocolo, o nome do servidor, o protocolo e o recurso. O endereço, né? Quando ele colocou o endereço do recurso, ele está incluindo o nome do servidor. Então, o gabaritozinho ficou letra D. Essa questão, ela foi extraída de um concurso da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. É uma questão que eu me inspirei para colocar no simulado. Beleza? Vamos nessa. Questão 36.
possível fazer o download de mensagem de uma conta de webmail e visualizá-la por meio de programas como Outlook? É possível, né? Eu posso tranquilamente acessar pelo Outlook e pelo webmail. Para conectar o Outlook ao servidor de e-mail de forma que seja realizada a sincronia das mensagens e após esse processo seja mantida a conexão para que novas mensagens recebidas no webmail sejam atualizadas, ou seja, ele não quer tirar as mensagens do servidor. Ele quer manter as mensagens no servidor para ele poder acessar hora do webmail, hora do Outlook. Então, qual o protocolo que vai permitir o acesso? O protocolo que vai permitir esse acesso é o protocolo IMAP. O POP ele copia as mensagens e permite a leitura das mensagens offline. Mas as mensagens não ficam sincronizadas com o servidor. Elas ficam duplicadas ou elas são removidas do servidor. Essa ideia de sincronia está associada ao uso do IMAP no Outlook. Então, gabarito da questão, letra A. Vamos nessa. Questão número 37. Só batendo aqui, lembrem-se que o IMAP e o POP são protocolos de acesso à mensagem, sendo que o POP copia as mensagens, o IMAP lê no servidor. SMTP é para envio, né? É um MTA, agente de transmissão para envio. O FTP é para transferência de arquivos entre um cliente e um servidor. Tem que ter essa relação cliente-servidor. E o SMNP é um protocolo que normalmente cai como uma alternativa errada para te confundir com o SMTP. Mas esse protocolo existe e o objetivo dele é gerenciar informações sobre equipamentos da rede, status de dispositivos na rede. A impressora ligou, a impressora desligou, online, offline. Esse gerenciamento de informações é feito via SMNP, dentro de uma rede. Então, gabarito da 36, letra A. Vamos continuar. 37. Agora eu peguei uma questão da Carlos Chagas de exemplo, né? Mas a URL é um assunto interessante para a prova, vocês têm que saber. O uniforme, o URL é um endereço que permite que se encontre um recurso. Ok. Considere o seguinte URL. Aí eu botei aqui, ó, protocolo. Isso tudo aqui é o nome do servidor, é o domínio. Aqui eu tenho a estrutura de diretórios, que é o caminho, até chegar ao recurso, que é metas2014.pdf, que é o que eu quero abrir. Vamos lá. O que ele quer? Ele quer o incorreto. Então, HTTP é um protocolo. Sempre vai aparecer no início o protocolo dos pontos //. Então, HTTP, HTTPS. Manausprevidência.manaus.am.gov.br se refere ao servidor do domínio manausprevidência.manaus.am.gov.br. Ao servidor, essa sigla aqui é o quê? World Wide Web. Ele está querendo colocar que é um servidor de páginas que está disponibilizando a página da Manaus Previdência. Vamos considerar como verdadeiro. Letra C. Upload 2010-10 se refere à página. Aí está errado. Por quê? Isso é o caminho. Essa é a incorreta. Eu não entendi a B. Galera, am.gov.br é o domínio do governo do Amazonas. Manaus.am.gov.br é o domínio da cidade de Manaus. Manaus Previdência é um subdomínio da prefeitura lá de Manaus. E essa página, ela está na internet. Então, quando ele colocou se refere ao servidor, está dizendo que está hospedada em um servidor da web, né? Um servidor da internet, World Wide Web. Do domínio manausprevidência.manaus.am.gov.br. Domínio é o nome do computador. Para não ter que colocar o IP, a gente coloca o quê? O nome. Então, a letra B está certa. E a letra C? Esse é o caminho. Caminho é uma estrutura de diretórios, uma estrutura de pastas, quando a gente pensa no Windows, né? Logo, não é o arquivo. Não é a página onde tem link. Esse URL ele vai abrir diretamente o PDF. Ele não vai abrir uma página com link, não. Ele vai abrir direto o PDF, desde que você tenha um navegador que suporte a visualização de PDF. Então, WP Content se refere a um diretório.
isso é um diretório, uploads é um diretório, 2010 é um diretório, 10 é um diretório. Toda essa estrutura é uma estrutura de caminho para chegar ao arquivo. Metas 2014 é o arquivo que eu quero. Beleza, então o gabarito dessa questão é letra C de Charlie. Ok? 37, letra C. O usuário do Word, na versão 2010, está editando um texto e deseja realizar a formatação do parágrafo utilizando o recurso régua do aplicativo apresentado parcialmente na figura abaixo. Qual é o detalhe aí, gente? Todo mundo usa o Word, mas a maioria tecla Tab, né, para colocar o recuo de parágrafo, por exemplo. E durante o curso teórico a gente viu que não pode ficar dando espacinho, teclando Tab, a gente tem que manipular os recuos. E aí existe recuo de primeira linha, recuo deslocado, recuo à esquerda, recuo à direita. E eles podem ser identificados a partir desses ícones na barra de réguas. Então, vejam, o que ele quer, respectivamente. Primeiro ele quer o recuo à esquerda. O recuo à esquerda é esse recuozinho de baixo, é o 3. Depois ele quer o recuo da primeira linha, que é o de cima, é o 1. Conclusão, gabarito letra B de bravo. O recuo deslocado, ele é adjacente, ele fica junto do recuo à esquerda, só que é a pontinha de cima. A pontinha de cima é o deslocado, de baixo é o recuo à esquerda. Lembrando que o recuo deslocado desloca o texto horizontalmente, exceto a primeira, ele não anda com a primeira linha. O recuo à esquerda já empurra a primeira linha junto. Ok? Então, gabarito da questão, letra B de bravo. Vamos que vamos. Penúltima questão do simulado. Essa é para levantar o moral, né? Essa é para dar aquele levante na autoestima. Um dos documentos PDF no pendrive precisa ser modificado. E para isso o assistente administrativo pretende abrir e editar utilizando o Word 2010. O que a gente precisa saber? O Word 2010 ele permite criar PDF, mas ele não permite editar. Isso só é possível do 2013 em diante. Então, se você está fazendo isso, é porque a tua versão é mais nova. Mas a versão que cai na prova do TCE de São Paulo é a versão 2010. E com ela não será possível. Não será possível. Então, vamos ver. Eu fico entre a letra A e a letra C. Letra A. Não será possível, pois a versão 2010... do Word não possui suporte adequado para abertura e edição de arquivos PDF. Letra C. Não será possível porque todo arquivo PDF é criptografado, de tal forma que não pode ser editado por nenhum aplicativo. Notem, ele não é criptografado, tanto é que ele pode ser lido, né? Então, a letra C está fora. A ideia da criptografia é ocultar o significado. Eu consigo ler o PDF. Agora, o Word 2010 não possui o quê? Suporte para abertura e edição de PDF. Então, gabarito da questão, 39, letra A. Isso só é possível nas versões mais novas que não caem nessa prova. Então, se vocês vierem a fazer uma outra prova, um outro edital, aí é uma novidade do 2013, 2016. Mas no 2010, que é essa prova, gabarito letra A de alfa. Vamos para a nossa última questão. Questão número 40. Agora uma questãozinha de Windows, para fechar. Lembrando que uma das partes mais importantes do Windows é o gerenciamento de arquivos e pastas, né? Então vamos ver a questão 40. Um funcionário da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, usuário de um computador com sistema operacional Windows, armazenou um arquivo manual.docx na pasta documentos e deseja criar um atalho para acesso ao arquivo na área de trabalho. Galera, é aquele papo de clicar e arrastar. Quando eu clico e arrasto um arquivo, disco diferente, copia, mesmo disco, move. Um assunto muito comentado no curso teórico. Agora, quando eu quero incondicionalmente copiar, eu aperto Ctrl. Quando eu quero incondicionalmente mover, eu aperto Shift.
Quando eu quero criar um atalho, que é a questão, eu aperto a tecla Alt. Então eu arrasto pressionando a tecla Alt. Tecla Alt cria atalho. Gabarito letra A. Ctrl C e Ctrl V vai copiar e colar. Arrastar para a área de trabalho pressionando Ctrl também vai copiar. Pressionar Ctrl C e Ctrl N, não tem nada de Ctrl N. O colar seria Ctrl V. Arrastar para a área de trabalho pressionando Shift, vai mover. Então se ele quer criar atalho, gabarito da questão 40, letra A de alfa. Ok? Com isso a gente fecha o simulado. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham muito sucesso na prova. Estou torcendo aí por vocês. E vamos que vamos, galera. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail para o Silvio, entrar em contato comigo pelas redes sociais. Tamo junto aí. Um abraço para todos.